Quando Daniel era criança, houve uma época em que as coisas não estavam bem na fazenda onde morava com seus pais e a avó. As plantações não andavam dando certo e o pouco gado que tinham vinham morrendo um a um. Havia poucas perspectivas de futuro. Quando os gringos chegaram propondo uma negociação, por mais que o dinheiro fosse ajudar a família, não havia em momento algum a sensação de que aquilo representava uma salvação. Eram americanos, dois cavalheiros texanos com cabelos loiros, pálidos vazando por baixo dos grandes chapéus e contrastando com a pele vermelho-rosada. Eles sabiam sobre as condições financeiras e queriam negociar as terras da família de Daniel. A oferta era certamente bem abaixo do valor, mas, com o desespero, o patriarca da família chegou a considerar, apesar das suspeitas. Foi só pela desconfiança clara da sogra, a abuela de Daniel, que ele pediu aos estrangeiros mais tempo para pensar. Os dois sorriram com um desdém de quem negocia com pessoas sem escolha, mas aceitaram as condições, informando que estariam em uma estalagem na vila. Em uma semana retornariam para negociar, já trazendo a papelada. Depois que os gringos foram embora, a atmosfera da casa continuou densa, com a realidade da circunstância e com o peso daquela decisão. Por gerações, a família havia habitado aquelas terras de um modo ou de outro e não queriam sair de lá. Mais do que isso, tudo aquilo cheirava mal, parecendo estranhamente conveniente que as coisas piorassem e bem naquela hora chegasse a oferta. Suspeitavam de sabotagem, mas suspeitas não eram provas e nada daquilo enchia a barriga. A avó, uma idosa rezadeira, conhecedora de toda a natureza da mandinga e de seus segredos de seus antepassados indígenas, tinha certeza que tramavam algo. Sua recomendação era categórica. Não deveriam negociar coisa alguma, sob quaisquer circunstâncias. Não era difícil, dizia ela, arruinar a prosperidade alheia, e poderiam estar usando aquele tipo de coisa para manipulá-los. Mas de fato era estranho que ela não detectasse nada de errado e que mesmo sua magia não surtisse efeito contra a ruína que se instaurava. O resto do dia se arrastou e o trabalho não rendeu. A noite se alongou com a preocupação e a falta de segurança, e quando o dia nasceu, a avó anunciou com os olhos apertados por trás de sua máscara de rugas. Ela farejava bruxeria. Dos gringos? Perguntou Daniel, preocupado. Não, não é o tipo feita por gente, explicou a idosa. Está dizendo que há algum tipo de coisa atuando junto com eles? Perguntou a mãe de Daniel. Estou dizendo que há bruxeria. Não sei se está junto com eles ou se está atuando e eles também, compreende? Todos balançaram a cabeça positivamente, ainda que insatisfeitos. Tudo o que aquilo dizia é que as coisas poderiam piorar ainda mais, mas havia um propósito diferente nos olhos da idosa. Quando ela voltou a falar, seu olhar focava em Daniel, como se já soubesse que a mensagem que diria seria importante para o menino. Especialmente com esse tipo de coisa acontecendo, lembre-se sempre, não aceite nada de estranhos. Daniel, que já havia se acostumado a receber conselhos da avó, não sentiu estranhamento com a mensagem e também não pensou muito mais a respeito dela. Naquela tarde, porém, seus pais pediram que fosse até a vila levar algumas das poucas encomendas que ainda tinham e trazer de volta alguns suprimentos. Foi na volta do percurso que, com uma desconfortável sensação de premonição, o garoto se deu conta de que havia um motivo real para a instrução. A estrada de terra batida que passava pela entrada da fazenda era pouco utilizada. Era fora das rotas principais e, ainda mais naquele sentido, se afastava da vila. Daniel estava acostumado a fazer aquela rota sozinho, encontrando no máximo algum vizinho ou jovem que, como ele, estivesse fazendo entregas para os parentes ou para clientes. O jovem não ouviu a aproximação do estranho montado. Surpreendeu-se com a sombra do cavaleiro se projetando sobre si, alongada pelo sol que começava a se pôr. E quando voltou-se para encará-lo, ficou assustado com o que via. Era um homem de idade indeterminada,
com a pele branca, o bigode e o cavanhaque muito pretos, vestido com uma elegância e pompa que Daniel só havia testemunhado na ocasião em que seu pai o levara para assistir um rodeio tradicional, uma charreada. "Olá, Chico!" saudou o cavaleiro, tirando o grande chapéu, que com as suas roupas, cabelos e cavalo era completamente negro. Daniel não respondeu imediatamente. Ficou por alguns instantes parado, encarando boquiaberto o peão, que no caso da charreada se chama charro, perdido nas costuras e botões de seu traje, depois no pelo lustroso do cavalo. O homem, vendo a reação do menino, soltou um riso curto. "Parece estar cansado. Quer uma carona em meu cavalo?" As palavras de sua abuelita voltaram à mente naquele instante, e apesar do cansaço, Daniel balançou a cabeça. "Não, senhor. Graças." O sorriso do homem diminuiu, mas seus olhos brilharam. Ele parecia estar medindo alguma coisa em Daniel. "Entendo. Você é um jovem trabalhador, não? Vejo que está ajudando sua família. As coisas andam difíceis, eu imagino." Daniel continuou caminhando enquanto o homem falava. E este foi acompanhando de seu cavalo, conversando com um tom tranquilizador. "Eu sempre fico feliz de encontrar jovens que se esforçam. Esse tipo de virtude é rara. Gostaria de recompensá-lo, para que possa comprar algo para você." Isto dito, o estranho estendeu a mão em direção a Daniel. Em sua palma estava uma coleção de moedas que pareciam brilhar ainda mais que os botões de seu traje. A tentação chegou a passar pelo coração e mente do jovem, mas ele voltou a balançar a cabeça. "Não, senhor. Graças." O charro alargou o sorriso de um modo peculiar, como se o que haviam conversado ali tivesse um significado oculto, como uma piada que apenas os dois conheciam. Ele voltou a colocar o chapéu na cabeça e parecia prestes a partir, quando Daniel, sem saber muito bem porquê, teve uma inspiração. "Volte amanhã, senhor. Quem sabe amanhã?" A isso, o cavaleiro soltou uma gargalhada e, fazendo uma mesura, galopou para longe com seu cavalo, desaparecendo na curva seguinte da estrada. Algum tempo depois, Daniel chegou em casa e, entregues as encomendas, foi ter com a sua avó. A idosa não sorriu, mas pareceu satisfeita consigo mesma quando reconheceu a figura do relato do neto. Era El Charro Negro, sentenciou com um suspiro cansado, com seus trajes e seu cavalo cor de azeite. Daniel não sabia o que significava azeite, mas entendia que era algo escuro. Estava acostumado com a avó falando de coisas que não compreendia de modo prático, mas sempre entendia em espírito. Quem é ele, abuela? Há quem diga que ele é o diabo em pessoa, e há quem diga que ele é outro ser, mas suas intenções nunca são tão diferentes do demônio. Certamente foi ele que farejeia esta manhã. El Charro procura uma oportunidade. Daniel hesitou, desviando o olhar para os pés. Eu fiz mal, abuelita? Fez o que devia ter feito, disse ela, segurando a sua mão e balançando a cabeça. Se você aceitasse uma proposta do Charro, geralmente nunca mais volta. Queimam-lhe as chamas infernais até que mesmo seus ossos se destruam. Mas eu pedi que ele voltasse. A idosa riu, servindo-se de outra dose de mescal. Essas coisas não são tão simples. E seu coração sabe disso mais do que você, diziam as histórias mais antigas, de nossos antepassados, que o Charro era visto quando havia invasões. Algumas pessoas dirão que as histórias representavam o mal que os indígenas sofriam com os estrangeiros, mas outras dirão que ele era uma entidade atraída por esse tipo de conflito. Você acha que os gringos... Eles não devem saber, mas provavelmente o trouxeram mesmo assim. A conversa parou por ali. Havia um acordo implícito entre neto e avó. O próprio Daniel não compreendia exatamente o motivo, mas estava claro que não deveria falar mais sobre isso com os pais. Do mesmo modo que estava claro que não deveria aceitar nada que o Charro Negro lhe oferecesse. Com o passar dos dias, porém, o plano que foi basicamente intuído começou a se fazer claro em sua mente. Continuou saindo diariamente
para ajudar seus pais em tarefas e, não havendo motivo, arranjava um. Enquanto isso, procurava onde os gringos ficavam e confirmava com os moradores da vila que eles realmente estavam por lá. Aparentemente, eles vinham tentando negociar outras terras de outras famílias em situações iguais, periclitantes. Todos esses dias também, o Charles se aproximava e tinha as mesmas ofertas. E todos os dias Daniel recusava e pedia que ele voltasse no dia seguinte. O cavaleiro sempre obedecia respeitosamente e com um bom humor observado na primeira vez. No sétimo dia não havia nada o que fazer na cidade. A família na ocasião mal trabalhara, tamanha era a expectativa do encontro. Todos haviam chegado à conclusão de que recusariam qualquer oferta, mas temiam que isso pudesse causar reação negativa, que lhes trouxesse problemas ou que a situação piorasse, de algum modo imprevisto por conta dos gringos. Daniel esperou na estrada e ignorou o cumprimento dos estrangeiros quando se aproximaram do portão, deixando que entrasse por conta própria. Não foi exatamente por falta de educação, mas porque o menino percebia que seu plano estava dando certo e que talvez nunca tivesse sido seu plano para começar. El Charro Negro se aproximava da porta da fazenda, seguindo na estrada em sua montaria. O cavaleiro veio até Daniel. Os dois assistiram em silêncio os gringos entrarem na casa da fazenda. «Olá, Chico!» saudou finalmente El Charro. «Olá, senhor! Deseja ir embora para longe desses problemas? Posso levá-lo em meu cavalo.» «Não, senhor, graças.» «E dinheiro? Posso lhe dar tanto dinheiro que seu pai não precisará negociar com esses gringos.» Daniel suspirou, olhou para a fazenda, depois para o rosto do Charro, que educadamente havia tirado o seu chapéu. «Os gringos, senhor», disse Daniel, «eles sim querem dinheiro.» O Charro soltou uma gargalhada. «Sugere que eu vá conversar com eles?» «Meu pai vai negar a negociação que eles querem. Se você souber negociar, pode aproveitar bem esse momento.» O homem gargalhou outra vez, colocou o seu chapéu e com a mesura começou a se afastar. «Graças, Chico.» Momentos depois, Daniel ouviu os gritos de uma discussão acalorada e logo os gringos saíram da casa, resmungando e seguiram para longe. O pai de Daniel saiu em seguida, carregando no rosto uma expressão mista de alegria e tristeza. Não cedeu, mas também não sabia o que ia acontecer a partir daquele momento. No dia seguinte haviam novidades. A polícia foi envolvida porque aparentemente algo havia sido feito com os estrangeiros. Eles simplesmente desapareceram, abandonando todas as suas posses no quarto de hotel. No mesmo dia foram encontrados em um ponto próximo da vila 2 corpos carbonizados, que supuseram ser os estrangeiros, mas a verdade nunca veio à tona, já que ninguém conseguiu identificá-los, mesmo pelos ossos. Na região, ninguém mais viu os gringos com vida, exceto na noite depois da negociação com a família de Daniel. Aparentemente haviam sido vistos bebendo com um forasteiro em trajes elegantes demais para qualquer um da região. Diziam até que parecia coisa de algum show, ou quem sabe de enterro. Todos os fazendeiros e moradores que tiveram contato com eles para negociações ou por qualquer outro motivo daqueles dias, incluindo o pai de Daniel, concordavam que não era de todo surpreendente que alguém tentasse vingar daqueles estrangeiros intrometidos, mas ninguém foi identificado como culpado. Daniel sabia o que aconteceu e também sabia sua avó, mas ninguém perguntou a eles o que achavam e nem nada disseram. Os gringos não voltaram a aparecer e nem o Charro. Nos dias que se passaram, todos notaram uma peculiaridade, cuja natureza seguiu inexplicada mesmo para Daniel. A fazenda voltou a prosperar, com a terra parecendo mais fértil, o gado recobrando a saúde. Daniel e sua avó conversaram sobre a situação apenas mais uma vez, mas não conseguiram chegar a uma conclusão. Eram os gringos fazendo alguma coisa ou tudo havia sido um plano do Charro Negro para conseguir vítimas a qualquer custo?